Um dos levitas responsáveis pela música no tabernáculo de Israel escrevia salmos e observava todos os dias um certo tipo de gente ao seu redor. Pessoas com olhos inchados de tanta fartura, usando a soberba como quem usa um colar, ricas, saudáveis, sem nenhuma tragédia batendo às portas. E ele confessou, no meio de um destes salmos, algo que quase nenhum dos outros salmos confessa de forma tão direta, irmãos. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Talvez você também já olhou para alguém e sentiu o seu chão balançar um pouco. Talvez foi aquele colega que nunca se esforçou tanto quanto você e conseguia a promoção primeiro. Talvez foi aquele casal que parece ter um casamento perfeito nas redes sociais, enquanto o seu está em terapia. Talvez foi aquele parente que nunca pisou numa igreja e nunca passou por nenhuma das dificuldades que você atravessou. Ou seja, talvez só uma sensação constante de estar ficando para trás enquanto todo mundo ao seu redor parece que está avançando. Esse vídeo, irmão, é sobre o que esse homem descobriu depois de quase desistir da própria fé por causa dessa comparação. Um lugar específico para onde ele foi que mudou completamente o jeito como ele enxergava a prosperidade dos ímpios e a vida dele mesmo. Volte comigo aqui para você entender quem era esse homem, porque o cargo dele importa muito. O nome dele era Asaf, um dos levitas responsáveis pela música durante o reinado do rei Davi. Alguém que vivia literalmente dentro da adoração, perto do altar, longe de qualquer vida, distante de Deus. Não era um técnico, sabe, olhando de fora. Não, ele era alguém que era profundamente envolvido na fé e mesmo assim ele escreve um salmo confessando que quase desistiu da própria fé. E ele descreve, irmão, com detalhes que soam quase confortáveis demais, sabe, para um salmo, o tipo de vida que os ímpios levavam ao redor dele. E ele diz assim: não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. E enquanto isso, Asaf escreve sobre a própria vida, dizendo assim: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Repare na honestidade brutal que Asaf escreve isso, irmão. Ele faz uma comparação aqui muito honesta. Asaf não está inventando o problema. Ele fez tudo certo, ele purificou o coração, ele viveu de um jeito íntegro e mesmo assim, foi ele quem sofreu, enquanto quem vivia sem nenhum compromisso com Deus prosperava sem esforço nenhum. Isso já muda, irmão, algo importante. Sentir que Deus esqueceu você enquanto os outros prosperam não é falta de fé, nem é um pecado escondido. Foi exatamente o que um dos principais músicos do templo sentiu, e escrevendo isso dentro da própria adoração que ele liderava. Asaf conta, irmão, que tentou entender aquilo sozinho, com a própria cabeça, sabe? E isso só aumentava, a dor só aumentava, até que ele escreve a frase que vira toda a direção do salmo, sabe? Ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Repare no que ele muda ali, irmão. Não foi um argumento lógico, sabe, que resolveu a comparação de Asaf, não. Foi entrar num lugar específico, o santuário, o espaço de proximidade com Deus. E é só ali, irmão, de dentro desse lugar, que ele consegue enxergar o que a comparação de fora nunca deixava ele ver. O destino final daquela prosperidade, sabe, que parecia tão sólida. Fora do santuário, ele só via o presente dos outros. Dentro dele, ele começou a ver o fim da história inteira, e dele, e a dele e a dos outros também. É logo depois disso que Asaf ele escreve as linhas mais pessoais de todo o salmo. Todavia, eu estou continuamente contigo. Tu me sustentas pela minha mão, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Repare, irmão, que ele não diz que a prosperidade dos outros diminuiu. Ele diz, na verdade, nem que a vida dele ficou mais fácil depois disso, mas ele diz outra coisa, que Deus continuava sendo a porção dele, a parte que realmente contava, independente do que os outros tinham acumulado. Irmão, isso conecta com um conselho direto que aparece em Provérbios. Existe um provérbio que diz assim: não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo o dia. Repare que esse conselho não nega que os pecadores
pareçam ter vantagem agora, só redireciona aonde ficar, não comparando o presente deles com o seu, mas permanecendo perto de Deus, dia após dia, enquanto essa comparação ainda dói. Irmão, isso muda o que você deveria estar pedindo quando sente que ficou para trás. Você pode estar pedindo para alcançar o que os outros têm, ou para ter vantagem, ou para que a vantagem, na verdade, deles desapareça. Mas repare que Asaf nunca recebe isso. O salmo não termina com ele ficando rico, ou mais rico que os ímpios, não. Termina com ele descobrindo que a métrica inteira estava errada. A porção aqui nunca foi sobre quem acumula mais rápido, mas era sobre quem ainda tem, mesmo quando a carne e o coração desfalecem. Se esse vídeo, irmão, está trazendo uma clareza para o teu coração, você deveria nos seguir para que você não perca mais vídeos como esse, ser canal de bênção na vida de alguém e também compartilhar esse vídeo para talvez alguém que esteja comparando a sua própria vida frente a pessoas que estão ao seu redor. Mas veja só, pense na pessoa específica cuja a vida te fez talvez se sentir esquecido por Deus. Você pode ter passado esse tempo todo tentando entender aquilo sozinho, do jeito que Asaf tentou antes, mesmo de mudar de lugar. Mas repara que a virada dele não veio de mais informação sobre a vida dos outros, veio de entrar em um lugar, de se aproximar mais e não de se distanciar mais ainda, tentando resolver a comparação com a própria cabeça. Asaf termina o salmo com uma frase que resume tudo que ele aprendeu, irmão. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Não é bom é ganhar mais do que os ímpios, não. Bom é entender porque eles prosperam. Bom é se aproximar. Talvez a pessoa que te faz se sentir esquecido, irmão, continua prosperando e vai continuar prosperando por mais algum tempo. Exatamente como Asaf entendeu. Mas a pergunta que ele responde no final não é sobre o tamanho da porção dos outros. É sobre quem ainda é a sua porção, irmão. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa fazer diferença no teu dia hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.